Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais um momento presencial com vocês, né, via Meet. A gente vai agora versar sobre a unidade 2. Bom, o título dessa nossa aula é A Vida, né? A gente vai conversar um pouco sobre estes questionamentos que perpassam, né, pela cabeça de crianças, até mesmo adolescentes e até mesmo adultos, não é isso? No fascículo de vocês, a gente tem, inclusive que está disponível lá no AVA, a gente tem o surgimento, né? Como é que surgiu a vida para diferentes culturas, né? Tem a versão da Europa Ocidental, tem a versão dos astecas, dos maias, enfim. Então, essas perguntas aí de como surgiu a vida, para onde vamos, da onde viemos, para que estamos aqui, o porquê, isso perpassa pelos alunos que estão lá no primeiro ciclo do ensino fundamental. Por isso a gente resolveu aqui debater sobre essas questões. Então, nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco de definições, né, de vida, né, como surgiu a vida, algumas hipóteses de como surgiu a vida em nosso planeta. Vamos falar um pouco de lógica molecular e também vamos falar da estrutura celular básica, ok? Só um minutinho, alguém pedindo aqui para entrar. Opa, deixa eu permitir aqui. Opa, só um minutinho. Permitir aqui todos. Tá, então, voltando aqui ao tópico da nossa aula, se a gente for imaginar essa imagem, o que essa imagem representa aí? O que vocês podem me falar dessa imagem? A gente tem aqui, ó, nós temos aqui dois micro-organismos, né? E meio que filosofando, um perguntando para o outro o que é a vida, né? Aí um fala a vida é este intervalo de tempo, né? Onde habitamos este maravilhoso planeta com o objetivo de torná-lo melhor, né? A vida é um presente, temos muita sorte por estarmos vivos, né? A vida é incrível, né? É sim. Então, ó, aqui mostra as imagens sendo distanciadas, né? E no fundo a gente tem aqui, ó, dois micro-organismos, né? Numa laranja, né? Aí pode ser micro-organismos patogênicos ou não, né? A gente tem fungos endofíticos que vivem em associação com as plantas. Então, na perspectiva, né, da gente, né, se a gente for pensar nós aqui no nosso planeta e nos compararmos com o universo, nós seres humanos, somos exatamente iguais a micro-organismos dentro de uma laranja, tá? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. É que para a dimensão do nosso planeta Terra, aqui eu tenho dois micro-organismos, né? Mas para a dimensão do universo, nós somos os micro-organismos, tá? Então, a gente pensar sobre definições de vida, a gente tem que saber por qual ótica, né, nós estamos falando de vida, né? Certo? Muito se busca em outros planetas. Será que existe vida em outros planetas? Certamente que sim, mas não a vida como a nossa, que as condições do nosso planeta que nos proporcionaram a vida do jeito que a gente conhece, tá? Uma novidadezinha aqui para vocês, deixa eu permitir aqui o acesso de mais um colega. Permitindo aqui a Noemi. Ah, então, uma novidade que eu coloquei aqui, que sempre a gente costuma colocar referência, né, nas imagens que a gente tira na internet, é claro, não foi eu que criei essa imagem. Se vocês ligarem o QR Code dos celulares de vocês e apontarem para cá, vocês vão ter exatamente da onde eu tirei essa imagem, tá? Então achei muito legal isso daqui, fica bem interativo, né? E a gente não polui tanto os slides, mostrando aí referências, ok? Ah, permitindo aqui mais acesso. Pois bem, então já que a gente conversou aqui sobre os pontos de vistas, né, da definição de vida, né, a gente aqui
no nosso planeta, nós vivemos em sociedade, né? Vivemos em comunidades. Então, a gente nasce, né? A gente vai crescendo, a gente reproduz e a gente morre, né? Vai envelhecendo, reproduz e morre. Não necessariamente todos os seres humanos passam por isso, né? Uns, uns morrem, né? Ao nascer, ou às vezes nem nascem, né? Outros não chegam à fase adulta, outros não reproduzem, né, ou por um problema genético, ou porque decidiram não ter filhos, né, e mais uma outra certeza que nós temos é que assim como nós nascemos, nós vamos o quê, gente? Nós vamos morrer, né, sem sombra de dúvida, nós vamos morrer. Então, ah, essa é a lógica da vida, né? Que a gente vai ter, nós temos um ciclo aqui no nosso planeta, onde a gente constrói relações de infância, relações de adolescência, matrimônio, né? Velhice, e finalmente a gente também chega ao final da nossa vida. Então é importante, gente, por que eu estou tocando nesse assunto? Lá, nesses terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental, né? A gente tem, né, crianças, né, em formação, pré-adolescentes, né, que estão começando a descobrir o seu próprio corpo. Muitas meninas começam a menstruar ali com 13, 14 anos, até com 12, até menos, né? Então, existem muitos aspectos, muitas dúvidas que pairam, né, sobre esses pré-adolescentes que são, né, os nossos discentes lá no ensino fundamental. Então, essas questões aí precisam ser tratadas em sala de aula, né, e com a maior naturalidade possível. Bom, e aí, como surgiu a vida em nosso planeta, né? Alguns alunos podem, né, perguntar para vocês, professor, como é que surgiu a vida em nosso planeta, né? Então existem várias hipóteses, nós estamos falando aqui uma das hipóteses, né? Claro, sem negar a religião de ninguém, sem negar o que diz a Bíblia, né? Inclusive nós temos os antropocentristas, né, que veem a vida centrada no homem. Nós temos o teocentrismo, né, que vê a vida centrada em Deus e na Bíblia. Enfim, e tem gente que converge, né? Tem gente que acha que Deus fez ciência, né, através, né, do magnífico poder que ele tem. Mas, assim, ao certo, né, uma das hipóteses é que nós tínhamos, né, no início do nosso planeta Terra, nós tínhamos uma atmosfera muito parecida com essa daqui. Que atmosfera era essa? Nós tínhamos vulcões em erupção, temos até hoje, né, em alguns lugares. Nós tínhamos pouquíssima camada de ozônio, nós tínhamos muitas descargas elétricas, né? Nós tínhamos uma atmosfera de nitrogênio, oxigênio, nós tínhamos metano, né, que vinham dessas erupções vulcânicas, enfim. Então, olha só, a gente tinha altas temperaturas, nós tínhamos radiação ultravioleta, né, ou seja, nós não tínhamos camada de ozônio ainda formada, então a radiação ultravioleta vinha direto aqui para o nosso planeta. Descargas elétricas, tínhamos gases, né, vapor de água, gás nitrogênio, gás metano, gás hidrogênio, CO2, NH3, enfim, gente, isso aqui tudo, ó, é, é, permitiu que reações químicas acontecessem, né? As reações químicas, vocês serão químicos aí em breve, as reações químicas necessitam exatamente disso, temperatura, descargas elétricas, gases em contatos, né? Então, tudo isso daí é como se fosse o nosso planeta um laboratório de química a céu aberto, né? Então, ó, essa terra primitiva que nos permitiu a vida, né? Esse experimento foi realizado, né? No final do século, perdão, no século XX, né? Uma hipótese de Oparin, né? Onde ele fez o seguinte, ó, ele colocou esses gases aqui, ó, que estavam presentes na atmosfera do nosso planeta, deu descargas elétricas, né, a partir de eletrodos colocados dentro desse balão aqui,
Deixa eu permitir aqui mais um colega aqui entrar. Estou permitindo aqui. Opa. Então, a gente tinha aqui todo um aparato que simulou, né? Esse aparato aqui ah, simulou a atmosfera primitiva da Terra, certo? Então veja só, nessa atmosfera primitiva da Terra, a gente o produto dessa reação foi para os oceanos, né, onde eu tinha aqui água quente na atmosfera primitiva da Terra, os oceanos eram muito quentes também. Então vejam bem, né, a partir de água, metano, amoníaco, né, se formou o formaldeído, aí do formaldeído se formou várias outras moléculas, e essas moléculas formaram, por exemplo, os aminoácidos. Olha só, gente, aminoácidos são os precursores das proteínas, não é isso? Então, a partir dos aminoácidos se formaram as proteínas, como, por exemplo, o DNA e o RNA, e a partir daí foi possível aparecer a vida em nosso planeta, né? Então, esse experimento, né, foi realizado em laboratório, né, e aqui, ó, foi obtido aminoácidos, né, aqueles aminoácidos como adenina, guanina, né, então, perdão, isso aqui são bases nitrogenadas, não são aminoácidos, mas assim, foram sendo obtidos aminoácidos, né, que são esses, esses precursores das proteínas. Então, dessa forma foi possível a vida em nosso planeta, né, mas eu não estou falando ainda da vida humana, né, falando da vida como micro-organismos, bactérias, né, fungos, né, que são certamente os primeiros habitantes de nosso planeta, ok? Então aqui o QR Codezinho, né, que é a fonte das imagens aqui. Bom, então, o que é essa lógica molecular, né? Então, por exemplo, a bioquímica, ela estuda, né, esse conjunto de moléculas inanimadas, né, que formam, né, os seres vivos, né? E vão interagir para manter e perpetuar a vida, né? Isso qualquer organismo, gente, ele produz moléculas, né, que possam fazer com que ele sobreviva, né, e possa perpetuar a sua espécie, né? Por exemplo, uma planta ela produz substâncias que protegem ela do sol, né, das radiações ultravioleta, ela produz substâncias que afastam predadores. Olha, pensem bem, uma planta não pode correr, não pode sair correndo, né, de um predador. Ela está ali plantada, né? Então ela produz substâncias, né? Que fazem com que ela se defenda, né? Ou até mesmo que ela se reproduza. Ela produz uma flor, por exemplo, para que venha, né, um inseto polinizador e possa, né, disseminar aqueles óvulos e aí perpetuar a sua, a sua espécie, não é isso? Então, olha que interessante isso que eu estou mostrando para vocês, que mesmo as plantas, né, que são organismos que estão ali, de certa forma, presos ao solo, né, elas buscam mecanismos para sobreviver. E nós, seres humanos, né, nos aproveitamos disso. A gente vai, extrai as substâncias da planta e aí testa contra bactérias, contra câncer, né? Então a gente testa as atividades biológicas dessas substâncias extraídas de planta, né? Que foi, inclusive, nós falamos na aula passada. Então, essa descrição em termos moleculares das estruturas, dos mecanismos e dos processos químicos compartilhados pelos organismos vivos, né? E o estabelecimento desses princípios, gente, de organização, são a base da vida em todas as suas formas. É isso que nós chamamos de lógica molecular da vida. Ou seja, é o mecanismo pelo qual os organismos se organizaram para que a vida fosse possível para eles, tá? Ou seja, se a gente for pensar bem, ó, todos os organismos vivos têm os mesmos tipos de subunidades monoméricas. Por exemplo, todo organismo vivo tem uma célula, né? A partir dessa célula que ele vai se formar.
As estruturas das macromoléculas determinam a função biológica específica, por exemplo, as proteínas, as enzimas, os ácidos graxos, né? Os lipídios. Então, o que a gente produz vai determinar a função biológica específica para cada organismo, tá? E a identidade de cada organismo se dá pelo conjunto distinto das moléculas. Por exemplo, uma bactéria produz lá uma fita de DNA e, por exemplo, se essa fita de DNA mudar de uma molécula para outra, eu já não tenho mais uma bactéria, já vou ter formado um outro organismo. Tá? Olha que interessante isso. Então, por exemplo, a maioria dos constituintes moleculares dos seres vivos são compostos de átomos de carbono. Tanto é que a gente tem a química orgânica, né? Não sei se vocês já viram ou vão estudar ainda. A química orgânica ela é pautada no elemento carbono, né? Então, todo ser vivo tem pelo menos um átomo de carbono em sua estrutura. É por isso que é chamado de química orgânica, né? A parte do conhecimento que estuda os compostos do carbono. Claro que esse carbono ele está ligado a outros elementos, a outros átomos, como por exemplo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Fósforo, enxofre, entre outros, tá? Então na tabela periódica a gente pode encontrar aí esses átomos, né? Que podem fazer parte de estruturas de seres vivos. Então, aquilo que eu falei para vocês de lógica molecular, ó, a gente tem as unidades fundamentais, né? Que são os nossos monômeros. O que é um monômero? Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma parede de tijolo. Né? O monômero seria cada tijolo da parede, né? Que, ou seja, é a matéria-prima, né, para a construção de moléculas ou de macromoléculas que vão fazer parte dos nossos organismos, ok? Então, por exemplo, qual seria as unidades fundamentais são os átomos, né, que vão se agrupar, vão formar as moléculas. Quais seriam esses nossos monômeros? Nós temos, por exemplo, aminoácidos, nucleotídeos, monossacarídeos, né, ácidos graxos e outras moléculas, né? E esses monômeros vão formar quem? As macromoléculas. Como é que essas macromoléculas se formam? Por exemplo, a junção de aminoácidos formam quem, gente? As proteínas. A junção de várias unidades de nucleotídeos forma os ácidos nucleicos. A junção de vários monossacarídeos formam quem? Os polissacarídeos. Assim como a junção de ácidos graxos forma os lipídios. Então, olha só, esses são os monômeros que formam as macromoléculas. E essas macromoléculas, né, é, é, são responsáveis para a formação das organelas que estão presentes na célula. E nessas organelas que a gente vai ver mais na frente, o que nós temos nessas organelas de uma célula, né? Nós temos os ribossomos, o núcleo, o nucleolo, o retículo, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, os cloroplastos, os lisossomos, perixossomos, etc. Todas aquelas estruturas, né, que estão dentro da célula e que desempenham um papel importantíssimo, né, dentro da célula. Né? E aí, ó, o que eu achei interessante, eu peguei aqui também esse gráfico aqui para mostrar para vocês, por exemplo, se nós pegarmos a abundância, a porcentagem de abundância relativa desses átomos aqui, né, na crosta terrestre, olha só que interessante, o nosso organismo, né, ele é feito, né, os organismos vivos, né, eles são feitos de carbono, basicamente, e hidrogênio, né? As moléculas orgânicas. Mas olha só a quantidade de carbono e de hidrogênio que a gente tem na crosta terrestre, muito pouquinho, né? Se a gente pegar, por exemplo, o oxigênio, eu tenho mais na crosta terrestre do que fazendo parte da composição dos organismos vivos, né? Então, acho interessante esse dado de mostrar que, embora a gente tenha pouco carbono e hidrogênio na crosta terrestre,
tanto carbono quanto hidrogênio são os átomos, né, juntamente com o oxigênio, são os átomos que a gente mais tem em nosso organismo, tá? Nos organismos vivos, na verdade. Então, o que seria essa lógica molecular? Né? Seria o seguinte: os átomos vão formar as moléculas formam quem, gente? As organelas que estão presentes nas células, né? Então, a célula é a unidade morfológica funcional dos seres vivos, né? A partir das células, se eu tiver um conjunto de células, né, a gente vai ter o que a gente chama de tecido. O conjunto de tecidos formam os órgãos, né? Esse conjunto de órgãos forma um sistema, né? O conjunto de sistemas vai formar um organismo, né? E esse organismo é único no planeta? Não, ele tem uma população. O que é a população? É um conjunto de indivíduos, né, da mesma espécie. Né? Então, vamos supor que isso aqui seja um pombo, isso aqui é uma população de pombos, né? E vive no mesmo local, é claro. E aí, ó, quando eu tenho a diversidade de organismos, nós passamos a ter o quê, gente? No mesmo local, nós passamos a ter o que a gente chama de comunidade. São organismos diferentes, né, vivendo, né, no mesmo local. E aí, os fatores bióticos e abióticos que proporcionam a vida desses organismos é o que a gente chama de ecossistema. Então, esses fatores aí, né, são os fatores, o sol, a água, né, isso, o oxigênio, enfim, são os fatores tanto bióticos quanto abióticos, né? O fator biótico, oxigênio. Sem o oxigênio a gente vai morrer, não é isso? Né? Então, e os fatores abióticos são aqueles que não dependem da célula. Então, e esse conjunto de ecossistemas é o que a gente chama de biosfera, finalmente, né? É o nosso planeta, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Ficou claro, pessoal, para vocês o que é essa lógica molecular? Isso é o conjunto de fatores, né? São os mecanismos pelos quais é possível, né, se estabelecer, né, a vida no nosso planeta, né? Novamente aqui o QR Code, vocês vão ter aqui de onde foi tirada essa imagem, ok? Pronto. E aí, quais são as propriedades dos organismos vivos? Bom, eles possuem um alto grau de complexidade e organização química. Gente, os organismos são muito complexos, né? Por exemplo, sistemas para extrair, transformar e utilizar a energia do ambiente, né? Possui funções definidas para cada um dos componentes de um organismo, interações reguladas entre eles. Isso vai assegurar o quê, gente? A vida, né? Mecanismos para sentir e responder às alterações no seu meio, capacidade de se autorreplicar, automontar com precisão, né? Você tem o DNA, o RNA, não é isso? Capacidade de se alterar ao longo do tempo, que a gente chama de mutabilidade ou de evolução. Então, olha só como os nossos organismos são muito complexos, né? São complexos demais. Então, os componentes químicos dentro das células nos ajudam, né, a fazer com que essa engrenagem funcione e dê origem aos organismos vivos. Por exemplo, no DNA, a gente tem as bases nitrogenadas, né? Eu tenho uma base nitrogenada, eu tenho aqui um açúcar e um grupo fosfato, né? Então, isso daqui está presente no nosso DNA e no nosso RNA. Também temos aqui nas paredes da célula, só um minutinho, gente. Deixa eu permitir aqui o acesso de mais alguém. Tá. Aí nós temos também aqui os aminoácidos presentes na célula que vão dar origem às proteínas, não é isso? Nós temos os açúcares que constituem a parede celular.
né? Esses açúcares aqui, várias junções de açúcares vão fazer essa parede celular. Então, olha só, as moléculas sempre são elas que são as estruturas básicas, são os componentes químicos que permitem que a gente possa ter uma célula com uma função definida. E aí, por falar em célula, né? O que são células, né? São unidades pequenas, limitadas, né, por membranas preenchidas com uma solução aquosa concentrada de substâncias químicas, né? E tem uma extraordinária capacidade de criar cópias delas mesmas, né? Pelo seu crescimento e divisão em duas. Tanto é, gente, que quando o nosso organismo não, em determinado órgão, né, não consegue reproduzir essa célula, ou começa a reproduzir essa célula com defeito, é o que a gente chama de câncer, né? O câncer é exatamente isso, é quando a gente começa a replicar células defeituosas, a gente não consegue mais, digamos assim, xerocar, fazer uma xerox, né, da nossa célula, e aí começa a se formar tumores, né, que é exatamente o câncer, né? Então, olha aqui uma imagem aí a nível de microscópio aí de uma célula, né, se reproduzindo, né? Que sensacional essa imagem dos microscópios eletrônicos. Ó, e aí, ó, essa estrutura celular básica, a gente tem aqui, por exemplo, na organização aí dos reinos distribuídos em nosso planeta, a gente tem três domínios, que é a bactéria, a arqueia e a eucária, né? E esses três domínios, a partir desses três domínios, bactéria, arcaia e eucária, a gente tem os seis reinos, né? O reino eubactéria, arca e bactéria, protista, plantae, fungi e animalia, né? Então, esses são os reinos. Então, todos os organismos vivos presentes em algum e no nosso planeta pertencem a um desses três domínios e a um desses seis reinos, ok? E aí a gente tem, né, que as células, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai, mutação e evolução é uma característica dos organismos, né? Então, por exemplo, a célula procariótica é uma célula estruturalmente mais simples, né? É, a gente tem aqui, a gente não tem o núcleo celular, né? Então, todo esse material genético aqui, presente aqui no citoplasma, né? Apenas separados por membranas, que a gente chama de nucleóides, tá? Então, tá tudo, não tem um núcleo aqui, né? Tá tudo espalhado aqui dentro dessas células. Então, essas células são células mais, estruturalmente mais simples, né? É, algumas características de uma célula procariótica, pobreza de membranas, né? Tem apenas a membrana plasmática, né? Essa membrana plasmática é responsável pela respiração celular, essa parede celular aqui, ela é responsável pela proteção mecânica, né? Permite que esse líquido fique, né, esse material genético fique retido aqui nesse compartimento, podemos falar assim. E os ribossomos, né, estão ligados às moléculas de RNA, tá? Ah, já as células eucarióticas, né, elas são estruturalmente mais complexas, a gente tem várias organelas citoplasmáticas, né, membranosas, né, que são aqueles compartimentos, e também possui o que a gente chama de citoesqueleto. Olha só, um exemplo aqui de uma célula vegetal, olha só como ela já é bem mais complexa, né? Eu tenho aqui várias estruturas, né? Tenho as mitocôndrias, o citoplástico, o citosol, eu tenho vacúolo central, eu tenho o complexo de Golgi, né? A membrana plasmática que separa o núcleo, né? Enfim, eu tenho aqui um conjunto muito mais complexo, né, de estruturas numa célula eucariótica, tanto vegetal quanto animal, né? Então, esses eucariotes, né, os cromossomos estão separados do citoplasma por membranas, né? Ou seja, possuem um envoltório nuclear, que é, na verdade, um núcleo individualizado. Né?
E aí, se a gente já for agora comparar com uma célula vegetal, a gente também tem muitas. É muito parecido com uma célula vegetal, né? A gente vai ter as mitocôndrias, né? Ribossomo, lisossomos, vesículas, a gente tem o aparato de Golgi, né? Que é o complexo de Golgi, a gente tem a membrana plasmática, a gente tem o poro nuclear, o centríolo, enfim. Essas organelas aqui, gente, possuem, né? Funções importantíssimas para o funcionamento desta célula, ok? Então, como eu falei, ó, são ricas em membranas, eu tenho um núcleo, né, que é o envoltório nuclear, possui vários compartimentos com funções diferentes. Nesses compartimentos, gente, muitos desses compartimentos são formadas moléculas químicas, né? Ah, aqui mais uma vez mostrando uma célula animal, né? Bom, e aí, vai encerrar a nossa aula de hoje, né? Uma frase do Wilson, 1925, ele era um biólogo, né? Ele falou o seguinte, que a chave de cada problema biológico deve, em última análise, ser procurada na célula, porque cada organismo vivo é ou foi, né, alguma vez uma célula. E é exatamente isso que a gente está vendo, isso que ele falou, gente, 100 anos atrás, né, praticamente, 98 anos atrás, e é exatamente o que a gente está vendo hoje. Na verdade, por exemplo, a cura do câncer. Hoje a resposta para o câncer está a nível realmente celular e não de substâncias químicas, né? Que, claro, ajudam no tratamento, mas que tem se tornado um paliativo, né? Ou aumentar o tempo de vida útil de uma pessoa. Hoje a gente tem técnicas de biologia molecular muito avançadas que podem, de repente, aquela célula, aquele DNA que não está reproduzindo a célula adequadamente, possa voltar a reproduzir a célula de maneira eficaz, ou seja, de não formar tumores. Então, essa é a tendência hoje aí na medicina, né? A própria cura está, a cura do câncer pode estar exatamente, né? Ou certamente está na nossa célula, ok? Então, muito obrigado a todos.